Estamos na página 548. Vamos para o primeiro capítulo, não é, desta sessão, que é a sessão dos 10 mandamentos. Ontem, nas 2 aulas, vimos toda a construção teológica do Decálogo. Hoje vamos entrar propriamente nos 10 mandamentos. O primeiro mandamento e em seguida, não é? A partir dos números, ou do número 2083. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, pois vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Bendigamos ao Senhor. Demos graças a Deus. Pegue o seu catecismo, não é? Na terceira parte estamos, que é a teologia moral da igreja, no desdobramento dos 10 mandamentos. Repito, página 548, a partir do número 2083. Primeiro capítulo tem: amarás o Senhor, teu Deus, de todo o coração, de toda a alma e de todo o entendimento. Esta é uma espécie de introdução, este número aqui, 2083. Jesus resumiu os deveres do homem para com Deus com estas palavras: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a alma e de todo entendimento. Atenção, esta é a forma da terceira coluna, a fórmula catequética. Veja, formulada diante dos textos de Êxodo 20 e Deuteronômio 5, né, por Santo Agostinho, que corresponde ao Evangelho de Mateus, capítulo 22, versículo 37. Vejam, que está também para Lucas, dentro dos Evangelhos Sinóticos, capítulo 10, versículo 27. Estas palavras são um eco imediato do apelo solene. Escuta, Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Deuteronômio capítulo 6, versículos de 4 a 5. Mas inicia dizendo que são os deveres do homem para com Deus. Ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é o único Senhor. E vem a forma que Deus quer ser amado. E é nosso, diz o Catecismo da Igreja Católica, é o nosso dever amá-lo assim. Veja, primeiro na obediência, segundo na fidelidade. Segundo parágrafo deste número, Deus amor primeiro. O amor do Deus único é lembrado na primeira das 10 palavras. Em seguida, os mandamentos explicitam a resposta de amor que o homem é chamado a dar a seu Deus. Atenção! Na primeira tábua, 3 mandamentos são para Deus. Segunda, 7 para os homens. E bem entendido aqui, como diz esse segundo parágrafo, Deus nos amou primeiro e toda a nossa ação é uma tentativa
de dar a resposta positiva a este amor, a esta iniciativa de Deus. Como no início do seu pontificado, o Papa Francisco, né, em uma das homilias na casa de Santa Marta, disse justamente isso. Ele nos ama por primeiro, ele toma a iniciativa, ele se antecipa, ele chega na frente, ele nos espera. Como Pai e Pai misericordioso. Vamos para o primeiro artigo dentro deste capítulo, o primeiro mandamento, não é? Que é a introdução. E aqui não tem, ainda está dentro do número 2083. Eu sou o Senhor teu Deus, que te fez sair da terra do Egito, da casa da escravidão. Por vários pontos na caminhada, no deserto, Deus parece-me que dá uma pausa e faz esta memória ao povo. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem esculpida de nada que se assemelhe ao que existe lá em cima, nos céus, ou embaixo na terra, ou nas águas que estão debaixo da terra. Não te prostrarás diante desses deuses e não os servirás. Êxodo, capítulo 20, versículos de 2 a 5, que está para Deuteronômio, capítulo 5, versículos de 6 a 9. Vejam, está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele prestarás culto. Mateus, capítulo 5, capítulo 4, versículo 10. Aqui só é a introdução de tudo que vamos ver agora, a partir do primeiro inciso, não é? É o desdobramento do que está na adoração, dentro da doutrina da igreja. E é importante que tenhamos isso muito claro na cabeça. Vejam, primeiro inciso. Se vocês ouvirem o barulho, porque estão na construção aqui em cima, né, na casa. Primeiro inciso: adorarás o Senhor teu Deus e o servirás. Tem este tema. É o número 2084. Deus se faz conhecer recordando sua ação todo-poderosa, benigna e libertadora na história daquele a quem se dirige. Primeira coisa. Tem 2 pontos, vamos dar continuidade, mas primeira coisa. A quem? Ao povo, à nação, não é? E ao indivíduo, a pessoa a quem ele se dirige, não é? Ele recorda que ele a ação dele é todo poderosa, mas também ele é benigno, não é? E é um Deus libertador na história. Atenção, na história, no Cronos, né? Na história do mundo, na história e na vida de cada pessoa, cada indivíduo. 2 pontos, abre aspas. Eu te fiz sair da terra do Egito, da casa da escravidão. Fecha aspas. Vejam, Deuteronômio 6, 13 a 14. A primeira palavra contém o primeiro mandamento da lei. Adorarás o Senhor teu Deus e o servirás. E aqui é interessante que tem a adoração, o louvor, veja, o culto, a liturgia, a oração, mas também tem o serviço. Tem o serviço ao Senhor. Para o Senhor, não é? Em detrimento dos homens. No Senhor para os homens. Vejam, são os 2 braços, as 2 colunas que o Bento de Núzia, ele intuiu muito bem, não é? Ora et labora. Oração e trabalho.
E na palavra oração já tem, né? Orar e agir. Oração. Então, adoração e serviço. Talvez você nunca fez esses links que eu estou aqui fazendo. Que o tempo todo a gente está citando, recitando, pronunciando, ouvindo as palavras e não consegue linkar, não é? O conteúdo denso que elas têm e de doutrina também que elas trazem. Vamos avante. A primeira palavra contém o primeiro mandamento. Não seguireis outros deuses. Deuteronômio 6, 13 e 14. O primeiro apelo e a exigência justa de Deus é que o homem o acolha e o adore. Acolher. Acolhê-lo, não é? Como o único, primeiro e único. Fora dele não há outro Deus. Não existe deuses além do Deus verdadeiro. Atenção aqui, não é? É muito importante. E por isso, diante dessa libertação, que é o Deus libertador na história, como vimos, o povo libertado, que é o povo de Israel, veja, há 400 anos que estava na escravidão, ao reconhecer essa libertação, levanta uma bandeira diante dos outros povos. O nosso Deus é o Deus Javé, não é? E não existe outro, porque nenhum Deus nos libertou. Então, se esse Deus nos libertou por sinais, lembramos esses sinais extraordinários da libertação, que foram as 10 pragas do Egito, vejam, enfrentou, não é, o faraó e brincou com ele, a tal ponto para que também, pela libertação, para dizer que Deus é Deus até do faraó, que adorava outros deuses, ele é Senhor, né? Esse Deus agora é o Deus Todo-Poderoso, como se mostra, onisciente, onipresente e onipotente. Então, tudo isso que existe, esse mundo que eu estou dentro dele, quem criou? A não ser este Deus, que é todo-poderoso. E cria todas as coisas apenas com uma palavra. Vejam, que está em todos os lugares. Foi assim. Então nasceu o livro do Gênesis. Aquela narrativa 11, mais ou menos, 11. Os primeiros 11 capítulos, não é? Os primeiros 3 contam a criação e os outros 8 conta toda a história, o desdobramento desta criação. 2085, o Deus único e verdadeiro revela sua glória primeiramente a Israel, como nós vimos já. Vejam, o Êxodo conta isso, o capítulo 19 do Êxodo, depois o capítulo 24 do Êxodo conta. A revelação da vocação e da verdade do homem está ligada à revelação a Deus, totalmente, intrinsecamente. A Gaudium et Spes, a Constituição Apostólica do Concílio Vaticano II, diz que Deus, vejam, é o homem que revela o homem ao homem. Deu para entender, não é? Então, não existe outra revelação do homem a não ser em Deus. Apesar que o apóstolo Paulo diz que aqui nos vemos em parte, como se no espelho, mas na glória veremos como somos verdadeiramente, como fomos criados. O homem tem a vocação de manifestar Deus agindo em conformidade com sua criação,
a imagem e semelhança de Deus, como está no Gênesis capítulo 1, versículo 26. Muito interessante, viu? Este ponto continuado aqui. O homem tem a vocação de manifestar Deus, agindo em conformidade com sua criação, a imagem e semelhança de Deus. É tudo que temos. O que temos, o que nos faz ser homem, o que nos faz ser mulher, o que nos faz teologicamente ser pessoa, é porque trazemos em nós, temos em nós essa imagem e semelhança. Nada de material, nada de dinheiro, não. Vai nos tornarmos melhores, ou seja, vai acrescentar aquilo que já temos. Não. Porque, vejam, tudo passa, só Deus permanece. E fomos criados com a imagem e semelhança para irmos e sermos herdeiros da eternidade. Quem aqui vai perdendo a semelhança, não é? Vai ter que reconquistá-la de novo. 2 pontos. O que tem neste Justino, vai dizer no diálogo, São Justino. Veja o que ele diz. Jamais haverá outro Deus. É o diálogo com Trufão. Trufão, nem houve outro, desde sempre, além daquele que fez e ordenou o universo. Nós não pensamos em nosso Deus seja diferente do vosso. É Ele o mesmo que fez vossos pais saírem do Egito, com sua mão poderosa e seu braço estendido. Não pomos as nossas esperanças em algum outro, pois outro não existe, mas no mesmo que vós, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. É o Deus dos nossos pais, é o grande memorial, a recordação sempre da aliança. O Senhor recorda sempre da aliança, como os salmistas cantavam. O número 2086, o primeiro preceito abrange, veja, o primeiro mandamento abrange a fé, a esperança e a caridade. Abrange o que? As virtudes teologais. O primeiro mandamento. Com efeito, quando se fala de Deus, fala-se de um ser constante. Que maravilha, não é? Imutável. Sempre o mesmo. Fiel. Perfeitamente justo. Olhem as características de Deus. É um Deus que é constante, um ser constante. É imutável, sempre o mesmo. É fiel, perfeitamente justo é o nosso Deus. Que maravilha, não é? Vejam como é belíssimo o nosso catecismo. E ele já é inteiro, viu? Já é inteiro. Não precisa de nada. Vocês estão percebendo aqui, não é? Não precisa. Por que eu estou dizendo isso? Veja, primeiro, eu já contei a história. Quem me acompanhou, não é? Essa aqui já é quase eu acho que 110 aulas já do catecismo que eu estou dando. Veja, primeiro é a síntese do Concílio Vaticano II, é a suma e o resumo, não é? E que é muito claro, só o texto já é muito claro, o conteúdo que ele traz é muito rico, simples e denso.
Agora a gente compra o catecismo da Igreja Católica, não lê o texto e vai procurar comentadores sobre o catecismo da Igreja Católica. Aí, às vezes, a gente assiste, e aqui eu estou me incluindo também, porque eu estou dando aula, viu? É um bem que eu estou fazendo? É. Mas um bem maior é você ler, como eu estou fazendo aqui. Eu poderia pegar muito bem o primeiro mandamento. O primeiro mandamento é isso, sem ler o texto. Estão me entendendo a exortação que eu quero fazer? A tentativa de criar em vocês, né, um gosto. Veja, o amor pelo texto do catecismo. Lê-lo e a gente vai extraindo as lições, como tem aqui. No próprio texto a gente vai tirando as lições. Vamos avante? Daí decorre que nós devemos necessariamente aceitar suas palavras e ter nele uma fé e uma confiança plenas. Uma fé plena e uma confiança plena no Senhor, não é? Que nos leva para a esperança. Ele é todo poderoso, mas, característica, viu? Ele é todo poderoso, ou propriedades, podemos dizer agora. Ele é todo poderoso, ele é clemente, infinitamente inclinado a fazer o bem. São Francisco o chamou de o sumo bem. Fora dele não existe outro bem. Quando aquele jovem rico disse, bom mestre, Jesus a queima-roupa, disse, quem é bom a não ser Deus? Só Deus é bom. Veja aqui, só Deus. Eu estou fundamentando biblicamente. Quem poderia deixar de pôr nele todas as suas esperanças? A esperança vem dele, que nos dá como uma virtude teologal, ou seja, a virtude de Deus, não é? Para que nós nos dirijamos confiantemente nessa esperança. E o apóstolo Paulo vai dizer, a esperança não decepciona. Atenção! E quem poderia deixar de amá-lo, contemplando os tesouros de bondade e de ternura que ele derramou sobre nós? É justamente isso, Rita. Rita Corrêa diz, ser um leitor é bom. Imagine ser leitor do Catecismo da Igreja Católica. É verdade. Que maravilha, né? Obrigado pela contribuição. Veja, daí esta fórmula que Deus emprega na Sagrada Escritura, quer no começo, quer no fim de seus preceitos. Eu sou o Senhor. Da catequese renovada, número 3, tem aqui. Eu sou o Senhor. Veja, eu sou o Senhor. Fora de mim não há outro. O eu sou, né? Ele se apresentou na sarça ardente para Moisés, eu sou, e Jesus por várias vezes vai dizer, eu sou, vai usar. Perceberam? Eu sou o pão da vida, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, eu sou a luz, eu sou o bom pastor, eu sou a videira. Jesus vai usar também. Ele está dizendo que é Deus. Claramente. Vamos agora para a primeira virtude. A primeira virtude, não é? Vamos começando. A primeira virtude, qual é? A fé. Está no número 2087. Nós já vimos o que é a fé, não é? Já trabalhamos o que é a fé.
na primeira parte, todinha, não é? Que dos dois símbolos, o apostólico e o niceno-constantinopolitano. Nós vamos ver enquanto virtude. Nossa vida moral encontra sua fonte na fé em Deus. Que maravilha! Maravilha! Olha a primeira coisa que o Catecismo da Igreja Católica está dizendo. Nossa vida moral encontra primeiramente a sua fonte em Deus, que nos revela em seu amor. O amor é a plataforma, é o concreto. Veja, é o chão de toda a vida moral. Mas atenção, não na jurisdição, legislação dos homens, em padrões de ética e moral, mas está onde? Na fé em Deus. Primeira coisa. São Paulo fala da obediência da fé. É muito interessante. Ele fala aos Romanos, capítulo 1, versículo 5. Depois, capítulo 16, versículo 26. Por duas vezes, ele vai falar da obediência da fé. Como da primeira obrigação, a nossa, não é? E aqui ele coloca como excelência Abraão. Abraão teve a obediência da fé. Ele ouviu e seguiu. Ele vê no desconhecimento de Deus o princípio e a explicação de todos os desvios morais. Romanos 1, 18 a 32. Vejam. Logo, qual é a conclusão que nós podemos tirar? Não é? Vejam. As pessoas ateias que se declararam intelectualmente, cientificamente, que Deus não existe, os pagãos e os gentios, não é? As pessoas que não têm fé, não pode ser moral. Pode ser idôneo, pode agir pela justeza dos padrões ético-moral da sociedade, mas, diz aqui, não pode ser moral. Vejam, nosso dever em relação a Deus consiste em crer nele e em dar testemunho dele. A primeira virtude. No entanto, a gente sabe para que serve a primeira virtude da fé. A primeira virtude da fé serve para nos moldar, serve para nos lapidar, viu? Serve para nos podar, serve para nos garimpar, fazer esse mergulho interior, essa faxina interior, essa revisão de vida a partir da fé, que é a fonte, e da plataforma que é o amor. Tudo a partir do amor de Deus. Mas porque eu creio, atenção, 2082, o primeiro mandamento manda-nos alimentar e guardar com prudência e vigilância nossa fé e rejeitar tudo que se lhe opõe. Há diversas maneiras de pecar contra a fé. Atenção, vamos ver. As diversas maneiras de pecar contra a fé. É possível pecar contra a fé? É possível. Vejam. Quando eu não faço a minha atitude de quê? Quais são as minhas atitudes? Não é? Veja, alimentar. Deveria termos 4 atitudes. Alimentar a fé, guardar a fé, e guardar a fé com prudência e vigilância. Ser prudente, não é? Guardando a fé com prudência e vigilância. Vamos agora vermos os pecados contra a fé. Primeiro, a dúvida voluntária. A dúvida involuntária. A incredulidade.
não é? Que se desdobra em heresia, apostasia e cisma. A gente vai aprendendo aqui o que é heresia, o que é apostasia e o que é cisma. Vamos ver? Primeiro, dentro deste número aí, 2088, a dúvida voluntária sobre a fé, negligência ou recusa ter como verdadeiro o que Deus revelou e que a igreja propõe para crer. Olha aqui a primeira coisa. A dúvida voluntária, não é? Eu conscientemente, intelectualmente, chamado aqui o ateísmo, veja, eu nego esta fé. Veja, recusa de ter como verdadeiro o que Deus revelou e que a igreja propõe, ou seja, a igreja católica. A revelação de Deus, né? E o que a igreja está ensinando. Essa é a dúvida voluntária. E a dúvida involuntária designa a hesitação em crer, a dificuldade de superar as objeções ligadas à fé ou ainda a ansiedade suscitada pela obscuridade da fé. Se for deliberadamente cultivada, a dúvida pode levar à cegueira do espírito, a cegueira espiritual. E aqui é interessante, viu? Cuidado para não estar ouvindo muitas vozes. Muitas vozes. Aqui se encaixa tranquilamente o que nós ouvimos no dia a dia. A fé é a mesma, Deus é o mesmo, a palavra de Deus é a única. Cuidado. Aí você aqui começa a ouvir muitas vozes, muitas denominações, que cada um traz a sua doutrina, veja, muitas interpretações e não consegue distinguir, ouvir a voz da sua igreja. E a igreja verdadeira, que é a católica. E a gente se perde, vai se perdendo em muitas vozes. Esta é chamada a dúvida involuntária. Mas que se for, não é, obstinada, ela uma cegueira do espírito. Ou seja, todo mundo está vendo aquela verdade, só você não consegue ver. 2089. A incredulidade é a negligência da verdade revelada ou a recusa voluntária, atenção, a dúvida voluntária, de lhe dar o próprio assentimento. Assentimento. Veja. Que interessante, não é? Porque a fé é adesão. Adesão. Eu que escuto, que vejo e me entrego a ela. Dá assentimento. Chama-se heresia a negação pertinaz após a recepção do batismo de qualquer verdade que se deve crer com divina, veja, com fé divina e católica, ou seja, total, catalão aqui, total. Ou a dúvida pertinaz a respeito dessa verdade. Isso é heresia. Agora, só é herege quem é batizado. Entenderam aqui? Vejam, não é? A negação pertinaz após a recepção do batismo. Porque nós acreditamos que é pelo batismo que nós recebemos a fé. Atenção, recebemos a fé pelo batismo. Tá certo? Vamos agora, apostasia, o repúdio total da fé cristã.
total. Depois eu vou distinguir os três aqui. Cisma, a recusa de sujeição ao pontífice ou da comunhão com os membros da igreja, a eles sujeitos. O Código de Direito Canônico, número 751. Vamos agora. O que é heresia? O que é heresia? Não é? Heresia é, depois do batismo, eu escolher apenas uma parte da fé. Não escolher a totalidade da fé. E essa católica, catalão. O que é apostasia, não é? Eu negar totalmente a fé cristã. O que é cisma, veja, é eu não querer obedecer ao sumo pontífice e ao corpo místico que é a igreja. Você, na comunidade, não querer obedecer o todo. O todo. Entendeu? Você está sendo cismático. Você está cortando a comunhão na sua comunidade, na sua paróquia, no seu grupo. Vejam, em algum ponto nós fomos cismáticos, não é? Com a nossa fé. Tá certo? Estão batendo muito aqui, já vai 40 minutos de aula. Eu vou, não é, terminar a aula, senão o vídeo vai ficar, não é, um pouquinho muito agressivo. Ok? Depois nós voltamos com essa barulheira toda parar aqui, né? Nós voltamos com a segunda aula a partir da segunda virtude teologal, que é a esperança. Mas faça uma revisão, né? Que nessa virtude da fé, o que está na virtude da fé, está a dúvida voluntária, a dúvida involuntária, a credulidade, a incredulidade e a credulidade. Na incredulidade está a heresia, a apostasia e o cisma. Vejam, acredito que você não sabia disso. Pouquíssimo sabe disso, mas está tudo aqui. Nós não temos na cabeça. E hoje o homem moderno acha que é a coisa mais natural. Mais natural. Isso faz parte da nossa fé e a nossa doutrina, não é? E é mais comum, é mais cotidiano do que a gente imaginava. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.